Neste vídeo, veremos as configurações gerais da parte de venda do nosso sistema, ou seja, que envolvem os nossos orçamentos e ordem de serviço. Primeiro, vamos acessar o menu Configurações, depois vamos na primeira opção, letra A, Empresa. E vamos clicar na aba Vendas. E clicamos na aba Vendas. A primeira opção disponibilizada será o setor de vendas default das vendas, onde podemos alternar entre oficina, balcão e atacado. Esse setor padrão, sempre que abrirmos o orçamento novo, já será registrado aqui o setor informado como padrão lá na configuração. Não impede que na montagem eu faça alteração, é apenas para encurtar o processo mesmo, né? Caso a loja tenha como padrão somente vendas oficina ou somente vendas balcão, para não precisar ficar alterando aqui no campo, basta deixarmos já travado aqui na configuração. A mesma coisa, o tipo de venda. Podemos travar um tipo de venda padrão para não precisar ter que ficar alterando aqui toda vez. Caso a loja possua um tipo de venda que enquadre a maioria das vendas abertas, né? Seguindo, temos o campo de utilizar quantidade decimal nas vendas, porque como padrão, sempre que lançarmos um produto, um orçamento ou numa ordem de serviço, o campo da quantidade só pode ser preenchido com valor cheio. Agora, existem aquelas situações de produtos que podem ser vendidos no quilo, no litro, né? Então, para essas situações, podemos informar o valor com casas decimais. Mas para que seja possível, a opção tem que estar ativa. Copiar a observação do orçamento na aprovação da venda. Então, sempre que inserirmos uma observação aqui no orçamento e o mesmo for aprovado, a observação já migra automaticamente para a nossa ordem de serviço. Dias de validade dos orçamentos. Podemos especificar em até quantos dias esse orçamento ainda pode ser aprovado. Então, por exemplo, se eu informar aqui que os dias de validade máxima desse orçamento são 30 dias, se eu abrir esse orçamento hoje, aí daqui 31 dias eu resolvo aprovar esse orçamento, o sistema vai bloquear informando que esse orçamento venceu. Para mim conseguir seguir com ele, eu vou precisar voltar aqui na configuração e estender esses dias de validade. Seguindo, temos obrigatório informar motivo da exclusão de produtos e serviços na OS pedido. Caso esteja marcado como sim e eu tentar realizar a exclusão de algum produto, será exibida aquela tela para informar o motivo do porquê aquela operação está sendo realizada. E aí, para consultas futuras, principalmente ali no histórico do produto, terá o registro do porquê foi realizada aquela exclusão. Seguindo, temos o campo aqui de mecânico padrão na aprovação do orçamento, somente para setor oficina. Lá no orçamento, na aba de aprovação, temos o campo aqui de mecânico padrão. Caso seja configurado a obrigatoriedade de informar o mecânico aqui na aprovação do orçamento, podemos já setar qual mecânico será padrão para todos os orçamentos que forem abertos. Lembrando que isso aqui é somente para aprovação do orçamento mesmo, né? Quando for gerada a ordem de serviço, podemos fazer alterações dos mecânicos individuais em todos os produtos e serviços da venda. Seguindo, teremos 4 configurações referentes ao medidor de lucratividade das nossas vendas. Medidor esse que fica localizado aqui na aba de aprovação do orçamento e na aba de finalização da ordem de serviço / pedido. Nessa configuração, iremos selecionar se o percentual que será exibido será por markup ou pela margem. No caso, quando clicamos em cima do medidor de lucratividade, ele vai trazer aqui uma porcentagem para mim. Aí, no caso, aquela porcentagem atual, né, que está 3.332. E por aquela configuração, informamos se o sistema irá pegar como base o markup da venda ou a margem dela. Seguindo, a segunda opção, ainda em relação ao medidor de lucratividade, teremos se serão considerados os serviços ou não no cálculo. A terceira opção será o percentual verde do medidor da lucratividade e a última opção, percentual amarelo no medidor de lucratividade. Esses percentuais
vão influenciar qual a cor que vai ser exibida lá no meu medidor de lucratividade. Então, exemplo, aqui já está informado que o medidor verde é de 50% e o amarelo está no 20%. Então, caso a margem da minha venda esteja entre 20% e 49,99%, o meu medidor de lucratividade vai ficar na cor amarela. De 50% acima ficará verde e abaixo desses 20% ficará no vermelho. Pegando ainda como exemplo aquela ordem de serviço, que aqui está no verde, ó, se a gente verificar, o percentual dele ali está de 3.332,5, ou seja, está bem acima do especificado, né? Lembrando que neste caso aqui, o tipo do percentual está pelo markup. Se eu alterasse aqui para ser pela margem, a exibição já fica diferente ali para mim, ó. Já vai para 97,1. Temos a opção para exibir o percentual no medidor de lucratividade. Caso esteja como não, só irá constar aquele indicador as suas cores, né? Informando se a venda está ou não dentro da margem, mas a margem atual não será exibida. Caso seja necessária a exibição dessa margem, basta deixarmos aqui o campo como sim. Temos a opção de utilização de kit de produtos, se vamos utilizar ou não. Esses kits que são montados aqui em administração, produtos, kit de produtos. Informamos se é permitida a venda desses kits ou não. E por fim, aqui na aba Default, temos exibir somente produtos do tipo estoque nas consultas F2 e F10, que irá limitar a exibição de produtos nessas duas consultas somente se o mesmo for do tipo estoque. Caso seja de algum tipo diferente, ele já não irá listar lá naquelas duas consultas. Finalizando a grid de valores default. A próxima grid de configuração será a de restrições, onde será dividida entre pagamentos valores, atendentes e mecânicos, produtos e serviços e aprovação, conclusão e encerramento da venda. Primeiro, aqui em pagamentos valores, temos a opção de obrigatório informar formas de pagamento. Caso esteja como sim, só serão permitidas aprovações dos orçamentos das ordens de serviços que tiverem as suas formas de pagamentos inseridas aqui. Caso a opção esteja como não, conseguimos finalizar as vendas sem informar as formas de pagamento, deixando na responsabilidade do caixa realizar o recebimento correto. Seguindo, temos o campo de obrigatório informar valores das formas de pagamento, que é uma configuração complementar, essa primeira, né? Que caso seja marcado, além de selecionar a forma de pagamento, também temos que informar aqui os valores pagos para cada forma de pagamento selecionada. Lembrando que se for cartão, também precisamos informar a sua administradora. Seguindo, temos essas duas configurações, né, de quantidade máxima de dias para vencimento da primeira parcela e quantidade máxima de dias entre parcelas, que será referente ao ajuste do parcelamento das vendas, né, onde podemos especificar uma quantidade máxima de dias para a primeira parcela e máxima entre cada parcela da venda. Temos a opção de formas de pagamento autorizadas quando o cliente tiver um limite de crédito atingido. O exemplo aqui está configurado para autorizar como dinheiro. Selecionou como dinheiro, vai deixar passar normalmente a venda mesmo com aquela restrição. Agora, se deixarmos selecionados aqui somente como dinheiro e o cliente for pagar em cartão de crédito, o sistema irá solicitar a matrícula de algum operador com autorização para deixar seguir. E a mesma coisa para restrição de crédito. Caso o cliente possua alguma restrição devido a alguma pendência, podemos informar aqui quais as formas de pagamento são autorizadas sem a necessidade de informar a senha de algum operador com um nível maior na tela, né? Em seguida temos o campo nível mínimo do usuário para autorizar vendas com restrição de crédito, que é basicamente uma configuração complementar a essa anterior aqui, de formas de pagamentos autorizados com restrição de crédito, que o operador ele precisa ter um nível mínimo informado aqui para conseguir seguir com a venda, caso seja uma forma de pagamento diferente da selecionada aqui. Seguindo, temos a opção de bloquear vendas para consumidor final. Isso aqui não engloba clientes consumidores finais, e sim a matrícula consumidor final. Então, caso esteja como sim, não iremos conseguir montar orçamentos aqui do zero com essa matrícula padrão do sistema consumidor final. Será obrigatório informar o CPF, o CNPJ do cliente e assim como todos os dados do seu cadastro.
Agora, se a opção estiver como não, conseguimos montar vendas com aquele cadastro de consumidor final normalmente. E por fim, aqui na aba de pagamentos e valores, temos a opção de permitir vendas sem valor, que o nome já é autoexplicativo, né? A gente consegue finalizar vendas com valores zerados. Finalizamos aqui a grid de pagamentos e valores, agora vamos aqui para a grid de produtos e serviços. A primeira opção, temos permitir alterar quantidade dos produtos de requisições impressas. Essa configuração é uma restrição lá para a tela de ordem de serviço, que quando a loja trabalha com a tela de controle, em conjunto com a tela de ordem de serviço, antes de concluir a venda, precisa ser impressa uma requisição para liberação lá no controle antes da aprovação. Se essa configuração estiver como não, uma vez que eu realizar a impressão da minha requisição, eu não consigo alterar a quantidade dos meus produtos na minha ordem de serviço. Seguindo, temos essas duas opções de permitir alterar o preço de vendas dos produtos das vendas e permitir alterar o preço de vendas do serviço nas vendas, que basicamente, se elas estiverem como não, só iremos conseguir vender os produtos com o seu preço de tabela, ou seja, com o preço que eles foram cadastrados. Agora, se ambas estiverem como sim, conseguimos fazer a alteração dos valores lá no lançamento dos orçamentos e das ordens de serviço. Lembrando que se caso lançarmos um valor abaixo do preço de tabela, será destacado um desconto na venda também. Em seguida, temos o campo de verificar múltiplo na venda, que será uma configuração que irá servir para os produtos que tem no seu cabeçalho informado aqui uma quantidade de múltiplo. Exemplo, se esse produto aqui, o múltiplo dele fosse 2, por exemplo, e essa opção estivesse como sim, só iríamos conseguir vender esse produto a partir deste múltiplo aqui informado. Caso lançássemos apenas uma unidade do produto, o sistema iria barrar porque está configurado para verificar o múltiplo na venda. E por fim, na aba de produtos e serviços, temos o tipo do produto no cadastro rápido, que podemos alterar entre estoque, venda esporádica e provisório. Que sempre que realizarmos um cadastro lá na tela de orçamento, acessando aqui pela letra R na abazinha de produtos, onde criamos um cadastro rápido do produto e ao atualizar será criado um cadastro interno com o tipo especificado aqui na configuração. Finalizando aqui a grid de produtos e serviços. Em sequência temos a grid de atendentes e mecânicos, onde terão essas três opções de obrigatório informar mecânicos na aprovação do orçamento, onde o sistema só irá permitir a aprovação de orçamentos do tipo oficina, se tivermos aqui pelo menos um mecânico informado. Permitir atendente mecânico de outra loja nas vendas, caso a empresa faça parte de um grupo e possua mais de uma loja registrada aqui no sistema, se iremos permitir que operadores de uma empresa possam realizar montagem e vendas em outras empresas. Lembrando que o que faz o apontamento de qual empresa o operador faz parte é lá no seu cadastro de operador. Então, se essa configuração aqui estivesse como não, o meu cadastro está na Datalog. Caso eu tentasse realizar a abertura de uma venda aqui na Datalog filial, ele já não iria permitir. E na última opção temos aqui exibir somente atendentes e mecânicos nas vendas, que irá servir para que seja exibido aqui na parte de apontamento do atendente, do orçamento e dos mecânicos lá da ordem de serviço, tanto de produto como de serviço, somente os operadores cadastrados como atendentes ou mecânicos. E essa separação é feita lá na sua função, onde na criação da função dos operadores especificamos se o mesmo é atendente ou mecânico. Caso aquela configuração estiver como sim, os operadores que estivessem, exemplo, nessa função aqui de funcionário turbo já não seriam exibidos, porque eles estão aqui no tipo não especificado. Então não se enquadra em uma função de atendente ou mecânico. E por fim, a última grid aqui presente na tela de restrições é a grid de aprovação, conclusão e encerramento. Onde primeiro temos a configuração de nível mínimo do usuário para desfazer a conclusão, dar esse pedido.
atalho de conclusão e encerramento de vendas nas telas de vendas. Por padrão, quando a loja for nova no sistema, esse campo aqui vai estar como não. E aí lá na tela de aprovação do orçamento, terá disponível apenas o botão aprovar. Porém, podemos configurar para que seja exibido os botões de conclusão para aprovar o orçamento e já concluir a ordem de serviço, e também o botão de encerramento para aprovar o orçamento, concluir a ordem de serviço e já será aberta a tela de recebimento da venda. Temos a opção de aprovar orçamentos que tenham produtos com estoque insuficiente. Caso essa opção esteja como sim, o orçamento será aprovado e serão lançados na ordem de serviço somente aqueles produtos que têm em estoque. Agora, caso essa opção esteja como não, se o orçamento possuir um produto que não tem estoque suficiente, ele não permite a aprovação do orçamento. Seguindo, temos aprovar orçamentos que tenham produtos com estoque suficiente na tela balcão, basicamente a mesma configuração anterior, porém relacionada aqui à tela de vendas balcão. Concluir vendas com produtos no orçamento não existentes na OS Pedido. Caso algum produto tenha sido aprovado no orçamento, mas excluído lá na ordem de serviço, o sistema não irá permitir a conclusão da venda, caso a configuração esteja como não. Se for permitida a conclusão dessas vendas com alterações entre orçamento e ordem de serviço, basta deixar aqui a opção como sim. Seguindo, temos o nível usuário para concluir vendas com produtos no orçamento não existentes na OS Pedido, que é uma configuração complementar a essa anterior. Podemos especificar o nível do operador que pode realizar a conclusão dessa ordem de serviço. E, por último, temos concluir vendas com ordem de compras não atendida. E, por último, temos a opção concluir vendas com ordens de compra não atendidas, que irá servir para aqueles casos onde os orçamentos são aprovados com uma quantidade suficiente de estoque do produto, e aí na aprovação do mesmo é gerada uma ordem de compra, desse produto. Aí com essa configuração, iremos informar se o sistema irá permitir a conclusão dessa venda sem que tenha sido atendida a ordem de compra gerada desse processo de orçamento para a ordem de serviço com produtos em falta. Finalizando aqui a aba de restrições das configurações de vendas. A próxima configuração será para a parte de controle, que é vinculada aqui à nossa tela de controle, também presente aqui na aba de vendas. Primeiro, teremos essas duas opções, de permitir conclusão das vendas sem entrega de produtos e permitir a conclusão de vendas sem pontuação de serviço. Essas configurações vão servir para quando a loja trabalha com a tela de ordem de serviço em conjunto com a tela de controle. Caso essas opções aqui estejam marcadas como não, o operador só irá conseguir concluir a ordem de serviço se, após a impressão da requisição lá da OS, o responsável pela tela de controle der o entregue nas peças ou ok na realização dos serviços. Caso tenha alguma dessas pendências, ele não vai conseguir seguir com a venda. Agora, se a opção estiver como sim, conseguimos concluir a venda sem a necessidade de alteração lá na tela de controle. Temos a opção de controlar tempo de execução do serviço. Seguindo, temos o campo de controla tempo de execução do serviço, que é o controle que realizamos lá na tela de controle ao informar o início e término da prestação de serviço, E por fim, temos aqui o nível mínimo do usuário para devolver produtos e cancelar pontuação de serviço, também referente à tela de controle. Uma vez o produto entregue e o serviço finalizado, para ele conseguir devolver o produto ou cancelar a pontuação do serviço, ele vai precisar ter o nível mínimo especificado aqui na configuração. Dando sequência, por enquanto, iremos pular aqui essa grid mobile e vamos direto para a guia de juros. Na guia de juros, primeiro teremos a opção de utilização de taxa genérica. Caso selecionarmos aqui como sim, logo abaixo temos que informar o valor da taxa genérica. Essa taxa genérica é uma taxa que vai ser aplicada para todas as vendas montadas aqui no sistema, independente da sua forma de pagamento, do seu valor ou das suas parcelas. Informamos aqui um percentual, toda a venda gerada no sistema será calculado esse percentual de 5% lá no total e também destacado os juros na venda. Agora, se formos utilizar um cálculo de juros nas vendas por parcelamento de vendas ou por taxa administradora de cartão, esse campo aqui precisa estar como não,
porque essa configuração ela sobrepõe as demais de cálculo de juros. Seguindo, temos a opção aqui de utilizar taxa de juros por cartão de crédito, onde podemos adicionar as taxas calculadas das administradoras de cartões nas OS e ordens de serviços montadas. Mas para essa configuração funcionar, lá na tela de administradora de cartão, as taxas também precisam estar configuradas certinhas. Assim como também temos aqui a opção para utilizar a taxa de antecipação, mesma situação. Caso tenha a taxa de antecipação informada na administradora, ele já faz o cálculo automaticamente. E se os dois campos aqui estiverem marcados, será calculado as duas taxas, viu? Então será calculada a taxa administradora mais a taxa de antecipação. E por último, temos a configuração para informar a partir de qual parcela da venda será calculada os juros dos cartões. Então, nesse caso que está configurado aqui como 7, por mais que esteja configurado para utilizar as taxas de juros do cartão, o sistema só irá calcular a partir da 7ª parcela. Até 6 vezes não terá a cobrança de juros na venda. Seguindo, temos as grids de desconto de produtos e desconto de serviços, onde as configurações são basicamente as mesmas. A única diferença é que em desconto de serviços não possuímos o 5º limite que tem presente aqui na parte de desconto de produto. Essa parte aqui de configuração de desconto é onde iremos limitar os descontos permitidos para serem lançados nas vendas de acordo com os níveis dos operadores. Então, por exemplo, podemos informar aqui que usuários de nível 3 na tela podem dar até 5% de desconto. Agora, usuários de nível 4 vão conseguir dar 10% de desconto. Aí de nível 5 vão conseguir dar 15% de desconto. E aí essas duas últimas opções serão para vendas abaixo do preço mínimo e para vendas abaixo do custo. Eu posso informar aqui que será nível 7 e nível 8. Ok, configurado os percentuais limites aqui de desconto e também os níveis. Aí sempre que um operador for informar um desconto lá no orçamento ou numa ordem de serviço, o desconto permitido só vai até aquele nível que ele possui na tela. Nível esse que a gente consegue verificar aqui nesse botãozinho de direito de acesso. Então, exemplo, o meu operador, Albert, ele faz parte do grupo ADM Sistema. Então, ele teria já controle geral do sistema. Agora, se por exemplo fosse um operador do Caixa, o nível dele na tela é nível 2. Então, seguindo a configuração que montamos ali agora, ele não se enquadraria nem no primeiro percentual aqui. Então ele não conseguiria aplicar nem os 5% de desconto. Agora, se olharmos outro grupo de acesso, exemplo, aqui ó, de vendas possui o nível 3. Então ele conseguiria dar os 5% de desconto. Caso o desconto informado fosse maior do que 5%, o sistema irá solicitar a matrícula de alguém com nível no mínimo 4 aqui, para conseguir dar até 10%, e depois de nível 5 até 15%, e de nível 7 para vender abaixo do preço mínimo, e para o nível 8 para vender abaixo do custo. E essas duas configurações, elas sobrepõem essas anteriores. Por exemplo, o operador aqui de nível 3, ele consegue dar até 5% de desconto. Mas caso esse 5% de desconto aplicado no produto seja diminuído para abaixo do preço mínimo ou para abaixo do preço de custo daquele produto, por mais que esteja dentro da margem dos 5%, irá bloquear esse desconto, porque para permitir ele vai ter que ter ou nível 7 ou nível 8. E a grid de desconto de serviço vai seguir a mesma lógica, porém sem aquele campo de 5º limite que seria referente a vendas abaixo do preço de custo, porque diferente do produto, o serviço não é obrigatório informar o seu custo, né? Na grid seguinte, teremos aqui a grid de veículo, onde na primeira opção teremos permitir criação de orçamento de oficina sem informar dados do veículo. Caso essa opção esteja como não, lá na abertura do orçamento, será necessário informar os dados do veículo, caso a venda seja do setor oficina. Caso esteja como sim, irá permitir a aprovação do orçamento normalmente. Logo abaixo temos a mesma configuração, porém agora para ordem de serviço, se iremos permitir ou não a conclusão da OS sem os dados do veículo informados. Seguindo, temos o campo para informar se vamos verificar ou não o formato da placa digitado, lá no cabeçalho do orçamento da ordem de serviço.
Se for utilizado para ter essa verificação, a digitação da placa terá que seguir um desses formatos indicados, ou de 7 caracteres, 3 letras, 1 dígito, 1 letra, ou dígito e 2 dígitos, ou de 8 caracteres seguindo essas especificações aqui. Caso esteja como não, o sistema irá validar independente se está como 7 caracteres ou 8 caracteres. E por último temos o campo se será obrigatório ou não aqui a informação de quilometragem do veículo. Campo esse que também fica presente lá no orçamento ou na ordem de serviço, aqui na grid dos veículos. E seguindo, teremos a última configuração vista nesse vídeo, que será da grid de impressão. Essa de pré-vendas não será vista no momento. As configurações presentes aqui na parte de impressão, basicamente são para impressões automáticas de documentos, né? Então, exemplo, na primeira aqui temos se será impressa de forma automática uma ordem de compra de todos os produtos com falta na aprovação. Temos a opção para imprimir OS pedido na aprovação de orçamento, então sempre que o orçamento for aprovado e estiver como sim aqui, já será impresso de forma automática uma ordem de serviço. Se queremos ou não que seja impressa 2 vias da OS pedido na aprovação do orçamento. Seguindo, temos a configuração de utilizar impressora específica para a ordem de serviço pedido com forma de pagamento faturado. E caso seja marcado como sim, a impressão dessas ordens de serviço com venda faturada será diferente das vendas que possuírem outras formas de pagamento. Temos a opção para imprimir 2 vias da OS pedido, utilizando essa configuração de impressora específica para pagamentos faturados. Temos as configurações de impressão automática de ordem de busca separadas por setor, oficina, balcão e atacado, onde podemos configurar para que a impressão seja realizada na aprovação do orçamento, na conclusão da OS pedido ou em ambos, na aprovação do orçamento e na conclusão da OS pedido. Na configuração do setor balcão, podemos informar se será impresso na aprovação do orçamento ou na conclusão da ordem de serviço. E para o setor de atacado, também na aprovação do orçamento ou na conclusão da ordem de serviço. Seguindo, temos a configuração se será impresso uma ordem de busca sempre que gerarmos uma garantia. E, por fim, a última configuração, temos impressão automática de ordem de busca, material de consumo interno. Então, sempre que inserirmos um material de consumo interno lá na ordem de serviço, se será impressa ou não uma ordem de busca de forma automática. Finalizando aqui toda a parte de configurações de vendas no nosso sistema.